O Fux é hoje o resgate moral daquilo que ainda sobrou do STF. O Fux vai salvar ainda o Poder Judiciário. Fux vota contra a liminar de Barroso que ampliava aborto legal a enfermeiros. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vejam só esse absurdo. E é por isso, fazendo esse aposto, que precisamos com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Hoje o STF vota mais, decide mais, de forma monocrática do que em colegiado. Isso significa que um único ministro decide mais casos do que a própria corte. Veja só, o Código Penal traz casos em que o aborto é permitido, tá? Artigo 128 do Código Penal. Mas olha só o que vai dizer. Não se pune o aborto, então não é crime de aborto praticado por médico. Então o legislador, o povo, o Congresso Nacional fez essa ressalva a médicos. Quando? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Perfeito. Se há risco de vida à gestante, tá? O médico pode dar prioridade, preferência em salvar a gestante e daí realiza o aborto. E esse aborto aqui, ó, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Olha só, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante. Então a gestante, ela quer abortar. Ou quando incapaz, às vezes tem algum retardo ou é menor, de seu representante legal. E aqui está a discussão. O Código Penal diz que esse aborto só pode ser feito por médico. Aí o Barroso vem nessa DPF aqui, de forma liminar, monocrática, ele dá uma canetada e diz o seguinte: não, enfermeiros também podem fazer esse aborto humanitário. Como assim enfermeiros? O código fala que só médico. Não, eu, Barroso, que sou a favor do aborto, porque ele o é, já vou mostrar, entendo agora que enfermeiros também podem fazer esse tipo de aborto aqui. E mais, não precisa nem de boletim de ocorrência. Basta a gestante chegar no hospital, falar para o enfermeiro que foi abusada, que está grávida de um abuso sexual, que faz o aborto. Olhem que absurdo isso. O Barroso disse, temos até que pegar ar, né, para falar sobre esse tema, que o enfermeiro pode fazer esse aborto e que não precisa nem de boletim de ocorrência. Ou seja, a vítima não precisa nem numa delegacia falar que foi abusada. Basta ela chegar numa UPA, falar que foi abusada. Ah, não tem médico, minha senhora. Ah, vem aquele enfermeiro ali. E o enfermeiro, sem boletim de ocorrência, faz o aborto. Graças a Deus, existe um ministro que é hoje o único juiz de carreira nessa corte, que vem e dá uma decisão. O Fux deu uma decisão agora contra o Barroso, dizendo o seguinte: ministro defendeu que a ampliação do procedimento deve ser debatida e criticou a dispensa de boletim de ocorrência em casos de estupro. Fux disse: existe uma legislação sobre isso, o poder competente para legislar sobre matéria penal é o Congresso e o Congresso já decidiu sobre isso. Então o Fux joga água na cerveja do Barroso, abre essa divergência e agora o julgamento é suspenso porque o Gilmar Mendes pediu vista. Vejam só, o voto do Fux foi apresentado no julgamento da DPF, proposta pelo PSOL. Claro, essa gente abortista que discute a ampliação do aborto legal. Fux afirmou que o STF não pode criar um direito constitucional ao aborto por via judicial e que o tema deve ser tratado pelo Congresso Nacional. Finalmente, mais uma vez, o juiz de carreira sendo sensato e julgando conforme a lei. Agora, o Barroso deixou um legado muito ruim, né? O último voto da carreira do Barroso foi também sobre aborto. Olha só, antes de ir embora, no último dia de STF, o Barroso decidiu isso daqui, ó. Ministro Barroso vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. O Barroso deixou muito claro ser a favor do aborto e agora o Fux está resgatando o que sobrou da moral
desse tribunal e o que sobrou da responsabilidade legal dessa corte. Mais uma vez, meus parabéns ao juiz de carreira. Ministro Fux está salvando o poder judiciário brasileiro. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de Direito Penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.